Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês uma introdução sobre vetores. Então, nossa aula de álgebra linear, passar para vetores. Então, o que é um vetor? O vetor é um segmento de reta orientado. Tá? Alguns podem dizer que é uma flechinha, é um ente geométrico, tá bom? Então, ele sempre indica uma direção e um sentido do ponto A para o ponto B. Então, um vetor ele tem três coisas que você pode identificar nele. Então a primeira, ele tem um módulo, que é o número que vai aparecer lá, o tamanho dele. Tamanho. Esse é o módulo. Segunda coisa, uma direção. Direção é vertical, horizontal, na diagonal. Horizontal. E o último é sentido. Sentido é da esquerda para a direita, do ponto A para o ponto B. Tá? Então, do A para o B, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, esse é o sentido. Tá? E normalmente a gente identifica um vetor como sendo uma setinha. Então, assim, ó, uma seta. E daí você diz o nome para ele. Normalmente são letras minúsculas que a gente coloca. O vetor U, e daí a gente coloca uma flechinha em cima do U para dizer que é o vetor, tá? Então, isso aqui é o vetor U. E esse vetorzinho vai indicar módulo, direção e sentido. Então, uma reta, na definição dela, ela é infinita. A gente só vai pegar um pedacinho, ó. Então, vamos sair aqui de um certo ponto para outro ponto. Então, você podia dizer que saiu de um ponto A para um ponto B. E essa flechinha que está indicando que está saindo do A para o B é um vetor. E esse vetor aqui ele pode ser escrito de três maneiras diferentes. Tá? Então, escrito de três maneiras. Então vamos lá, uma em forma de matriz. Forma de matriz. A gente pode escrever o vetor assim, ó, com as coordenadas dele, ó, x, y e z. Uma matriz aqui. E a gente escreve ele assim, U igual a essa matriz só coluna, é sempre uma matriz coluna, x, y e z. Tá? Tem uma forma compacta, que a gente escreve ele assim, ó, U, o mesmo x, y e z ali, ó, x, y e z. Então a gente tem as componentes dele aqui, x, y e z, que são três aqui, separados por vírgulas. Então aqui são números, tá? Vamos trabalhar ele como sendo números reais. Então você vai ter aqui sendo x, vamos pôr aqui, ó, x, y e z pertencente aos números reais. Tá? Pode ser qualquer número ali que está dentro da coordenada. E tem uma forma que se usa mais na física. É a forma
de versores ou vetores unitários. Então a gente escreve assim, ó, o x i, o versor i, mais y j mais z k. Ó, vocês já devem ter visto isso lá na física. Então se escreve com versores aqui. Mas a gente vai usar mais a matriz ou essa forma compacta aqui, que é só o parênteses e as componentes dele. Então, um vetor ele pode ter diversas componentes ali. Na verdade, ele pode ser infinito, tá? E cada componente representa uma dimensão. Então, ele pode ter infinitas dimensões. A gente vai começar com o mais fácil, né? Que é de uma dimensão, 1D, que a gente chama. Tá? Então, uma dimensão. Então, chama de 1D. Então, é o que eu tinha feito lá, uma flechinha. É você pegar aqui, fazer uma flechinha do vetor e você dizer que ele sai aqui do ponto A para chegar no ponto B. Ó, esse aqui é o nosso vetor U. Tá bom? Aqui é em uma dimensão. Então quer dizer o seguinte, se você pegar esse vetor aqui, eu posso representar ele como se fosse na reta dos números reais. Então vamos pegar ele aqui como se fosse só uma reta. Aqui, ó, tá nos números reais. Então essa é a reta do eixo X. X pertence aos reais. E a gente vai pegar um vetor aqui, que é aquele ali em cima. Ó, que ele vai sair do ponto A para o ponto B. Então aqui eu tenho o meu vetor U. Posso usar qualquer letra, tá? A, B, C, D, todas minúsculas. Só é bom não usar o I e o JK, porque já ele é representado pelo versor lá. Então vamos usar U aqui, para começar. Então esse aqui é o meu vetor U. Em uma dimensão, se eu for representar ele vai ter só uma componente. Tá? Vamos dizer que a gente saiu aqui, ó. Ele saiu aqui do zero. Daí ele andou 1, andou 2, andou 3, 4 e chegou no 5. Ó. Então o tamanho desse vetor aqui, ó, eu vou escrever ele naquela componente como sendo U igual a 5. Como ele é só uma dimensão, ele não tem vírgula com mais casinhas. Poderia ser escrito assim ou em forma da matriz lá. 5, que é a matriz só de um elemento aqui. Tá bom? Então esse aqui eu estou trabalhando no eixo X, é como se eu pegasse aqui o U e só tivesse a componente X aqui. Tá? Em duas dimensões, para vocês verem qual é a diferença. Ó. Em 2D, duas dimensões. Então agora vamos fazer aqui um gráfico aqui, ó. Aqui é o plano cartesiano. Agora duas dimensões x e y. X e y. E a gente tem os pontos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 1, 2, 3. Tá? 1, 2, 3. Então tem aqui.
Então eu posso pegar agora um vetor e representar como ele sendo aqui, ó, no 3 e 2. Então vamos pegar ele aqui, ó. Vamos fazer uma retinha. Pegar os pontos aqui, ó. 3 e 2. Então eu vou pegar. Opa. Saindo do 0 e vindo até aqui, ó. Então aqui eu vou ter o meu vetor. Vou chamar esse vetor aqui de A. A. Tá? Então esse vetor aqui, se eu for olhar, ó, no eixo X ele vale 3. Então eu vou escrever ele assim, ó. A é igual a componente no eixo X, vai ser a componente no eixo X e no eixo Y. Então no eixo X vale 3 e no eixo Y vale 2, ó. Aqui, ó. Então vale 2. Então meu vetor vai ser escrito assim: A igual a, abre parênteses, 3 e 2, 3,2. Tá? Então essas são as componentes do meu vetor. Podia escrever assim ou poderia escrever em forma de matriz. Aí a matriz seria 3, 2, aqui as duas componentes. Letra A, tá? Tanto assim quanto a outra. Poderia pegar outro vetor aqui, vamos pegar um de... Pegar um aqui, ó, menos 1 e 1. Então vai ficar aqui, vou pegar outra cor. Ó, ficaria assim, ó. Então, outro vetor aqui. Esse vetor aqui posso chamar de B. Vetor B. O vetor B, ó, ele tem outra coordenada. Então, B no X ele vale menos 1. E no Y ele vale 1. Então, a forma que eu escreveria esse B seria menos 1,1. Se fosse matriz, seria menos 1, 1. A matriz, coluna, que é o vetor B. Então, é assim que a gente escreve. E também tem o tridimensional. Tem o 3D. O 3D já é um pouquinho mais difícil de escrever. Vou tentar fazer ele aqui embaixo. Fazer aqui, ó. Então, aqui tem 3 eixos de coordenada. X. Agora vamos chamar esse aqui de Y. E esse aqui em cima de Z. Então agora a gente tem que pegar um vetor aqui. Vamos separar lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Esse inclinadinho é um pouco mais difícil. Então vamos pegar um aqui que tenha que ele esteja no 4. 1, 2, 3, 4. Então aqui. E daí você tem que transladar essa linha até aqui. É um pouco difícil, mas é só pegar uma reguinha lá. E aqui translada aqui. Então esse é o ponto. Aí vamos subir até o 3 aqui, ó. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer tem que fazer um paralelepípedo aqui, ó. Ligando os pontinhos.
aqui. Aqui, ó. Então eles se cruzam aqui, ó. 3, 2 e 4. Então saindo sempre da origem aqui. Pega o teu vetorzinho e sai da origem. No espaço, tanto faz de onde ele sai, mas como você tem um eixo cartesiano, ele sempre sai da origem. Opa! Ele sempre sai da origem até o valor que você quer. Então ele sai daqui até aqui, ó. Então o que aconteceu aqui? Você tem um pedaço dele que está projetado aqui embaixo, ó. Vou pôr aqui de azul. Ó. No eixo XY ele está aqui embaixo. Nos 3 eixos ele está aqui em cima. Tá? É só a projeção dele ali embaixo. Então tem uma projeção em cada eixo aqui. Tá bom? Então esse aqui vamos chamar de U mesmo. Vetor U. E esse vetor U aqui se escreve como? Ó, esse aqui tem 3 dimensões. Então a gente vai escrever X, Y e Z. Então aqui, ó, no X ele vale 4. No Y ele vale 2. E no Z ele vale 3. Então esse é o vetor que eu acabei de escrever ali, ó. 4, 2 e 3. X, Y e Z. Poderia ter escrito ele em forma de matriz. Aí ficaria assim, ó. 4, 2 e 3. U. Tá? Tanto faz. Uma das duas maneiras lá de escrever. Só que normalmente a gente não coloca X, Y e Z. Tá? Só quando o sistema é sempre tridimensional ou bidimensional. Mas às vezes pode ser quadridimensional. 4 dimensões, 5, 6, 10, 20. Infinitas, então a gente não coloca x, y e z. Então normalmente a gente chama o x, a gente chama com a letra dele, só com o número. Se for U, U1, o Y, U2 e o Z, U3, com índicezinho. De forma que o teu vetor U em 3 dimensões, ele vai ser escrito assim, ó, x, y e z vai ficar U1, U2, U3. Tá? Para ser genérico. Então ele fica com o nome, com a mesma letra do vetor aqui, só que com índicezinho, 1, 2, 3, 4. Porque você pode ter um de 4 dimensões. 4D. Então, você vai escrever lá, ó, o 1, o 2, o 3 e o 4. Tá? Então, o que quer dizer cada dimensão lá? Ó, você lembra que a gente estava vendo lá aquele de uma dimensão ele é numa reta? Então, quando ele é numa reta, a gente diz que a gente está trabalhando só com os números reais. Então, a gente chama vetores em R. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Como é uma reta, então aqui, ó, a gente está trabalhando com vetor em R. Aqui já ficou em 2 dimensões. Então aqui o vetores em. Agora a gente pode ter um número real no X, ó. X pertence aos números reais, pode ser qualquer valor, e o Y também pertence aos números reais. Esses dois. Então a gente está trabalhando em R e em R. Então a gente diz que a gente está trabalhando em R2. A outra parte que estava em 3 dimensões, então a gente tem X pertence a R, o Y pertence aos reais, qualquer número real, e Z também pode ser qualquer número real. Então tem 3 eixos coordenados agora. Então agora a gente tem vetores em, se é 3, então R3. Se a gente tem 4, então a gente está trabalhando com
R4. Ó. E se a gente tiver infinitos, a gente trabalha em Rn. Então são n dimensões. E daí n dimensões a gente escreve o vetor sendo assim, ó. U1, U2, coloca lá 3 pontinhos e ele vai até UN. Pode ser 1000, infinito, 1 bilhão, 1 trilhão, qualquer número. Tá? É só para dizer que é um número muito grande que a gente não sabe o valor, mas pode valer para até o valor que você quiser. Então uma das coisas que a gente tem que encontrar no vetor é o tamanho dele, o comprimento. Então, como é que a gente acha o tamanho do vetor? O vetor é escrito assim, ó. Vamos pegar em duas dimensões para ficar mais fácil aqui, ó. U1, U2. Tá? Então aqui nós estamos fazendo em R2. Então o tamanho dele é dado pela norma, que a gente escreve assim, ó, 2 esquinho U, e vai pegar a componente 1 e vai fazer ao quadrado mais a componente 2 ao quadrado. Tudo dentro da raiz. Vamos fazer uma raiz melhor aqui. Tudo dentro da raiz. Então, quadrado da primeira componente mais quadrado da segunda, tudo dentro da raiz. Esse daqui é como se fosse um módulo, né? Só que tem uma soma dentro. Então, a gente chama isso aqui de norma do vetor, que representa o tamanho, né? Ou um comprimento do segmento de reta. Em física, o pessoal chama de módulo. Só que não pode confundir com o módulo, que é o valor absoluto, tá bom? Então isso aqui, a norma, é o comprimento do vetor. Então são dois risquinhos aqui. Então eu vou pôr aqui, ó, módulo em física. Mas o correto é a norma, tá bom? Se a gente tiver 3 dimensões, 3 dimensões, ó. Então em R3 a gente vai ter um vetor U, U1, U2, U3. Então a norma, que é o comprimento do vetor, vai ser U1 ao quadrado mais U2 ao quadrado mais U3 ao quadrado. Tudo na raiz. Tira essa raiz, você descobriu qual é o tamanho do vetor. E se a gente tiver n dimensões, em Rn, U vai ser U1, que nem a gente tinha escrito lá, 3 pontinhos, o n. E a norma desse vetor, U, será 1 ao quadrado mais U2 ao quadrado mais todos os termos que tem aqui, UN ao quadrado. Tudo na raiz. Então essa é a norma de um vetor com n dimensões. Deixa eu arrumar meu n aqui que tá feio. É n aqui, tá? N. Se vocês quiserem simplificar isso aqui, ó, isso aqui é uma somatória do termo ao quadrado. Podia escrever isso aqui também assim, ó. Somatório de i igual a 1 até n, ui ao quadrado, tudo, deixa eu arrumar aqui que ficou torto, tudo na raiz.
Então essa daqui é a norma de um vetor de n dimensões. Então vamos ver como é que fica nos exemplos aqui. Ó. Então antes a gente tinha visto o vetor lá. Tinha visto o vetor u igual a 3, uma dimensão. Então como é que fica o tamanho dele? Se você lembrar, ele é numa reta. Né? Então se você for fazer a norma dele, norma de u, ele só tem uma componente. Então é 3 ao quadrado raiz. Vai ficar 9 raiz 3. Então o tamanho dele é 3, ele só tem uma componente. Ó. O segundo vetor que a gente tinha pego ali, que eu mostrei, era o vetor A. O vetor A tinha o tamanho 3 e 2. Então qual que é o tamanho dele, o tamanho sozinho? Já vou mostrar geometricamente o que quer dizer. Então a norma de A é 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 9 mais 4 raiz. Então ficou raiz de 13. Ó, pode tirar o valor aqui e fazer raiz de 13, mas é o tamanho 13. Então o que quer dizer isso aqui? Esse tamanho 13 que é o tamanho do vetor, ó. Vamos voltar lá na figurinha. O vetor A que eu coloquei. Aqui. Ele tem o tamanho 3 no x e 2 no y, mas esse tamanho dele aqui, ó, do A, é raiz de 13. Ó, é esse comprimento aqui. Que é como se você pegasse o triângulo aqui, né, e fizesse 3 aqui embaixo e 2 aqui, e tirasse o Pitágoras, fizesse o teorema de Pitágoras, você ia encontrar a raiz de 13 ali. É o tamanho do vetor. Aquele outro vetor ali, ó, menos 1 e 1, vamos ver qual que é o tamanho dele. Então, o vetor B era menos 1 e 1. Então, a norma de B é menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tudo na raiz. Então, menos 1 ao quadrado é 1. Mais 1 ao quadrado é 1. Vai ficar a raiz de 2. Ou 1,4, alguma coisa, né? Então, 1,4. Então, a componente dele, ó, em x é menos 1, em y é 1. E o tamanho dele é 1,4. Aquele é o tamanho do vetor nas duas componentes ao mesmo tempo. E o de 3 dimensões que eu tinha falado era u 4, 2 e 3. Então, a norma é 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então vai ficar, ó, 16 mais 4 mais 9. 16 mais 4, 20, 29. Então, pode fazer na calculadora lá ou deixar isso aqui. Esse é o tamanho dele. Só tirar a raiz. Tá bom? Então, representando esses vetores aí geometricamente, ó, vou fazer aqui, mas eu já fiz desenhado ali, mas vou fazer aqui no GeoGebra. Vou pegar aqui o vetor u igual a 3.
E ele não vai sair aqui. Deixa eu mudar ele aqui. U igual a 3, 0. Também não saiu. A igual 3 e 2. Saiu o vetor ali, ó. 3 e 2. Opa, aqui saiu. 3 e 0. 3 e 2. Aí vou colocar o outro vetor aqui, ó. B. B era menos 1 e 1. Então saiu o outro vetor ali, ó. Deixa eu aumentar aqui. E o último que era 2, vou chamar de V aqui. V. 4, 2 e 3. Esse não dá, por quê? Porque são 3 dimensões e aqui eu só estou trabalhando com 2, né? Então vamos deixar esse para mais para frente, eu faço em outro. Então aqui você tem 3 vetores, ó. Vou deixar esse aqui de preto. Só vou aumentar ele aqui. Ó, o vetor A tá lá. O vetor B. O vetor B. E o vetor U. Por U de laranja aqui. Então, é assim que a gente representa geometricamente os vetores, ó. Então ele tem aqui, ó, menos 1 e 1, o tamanho dele é 1,4. Tem esse tamanho aqui, ó, 3 e 2. O outro é só 3, ó, só no eixo X. Como eu tô trabalhando num eixo X e Y, de 2 dimensões, o eixo cartesiano, então eu tenho que colocar mais uma coordenada ali para ele entender que fica só no X, ó. Aí no Y, quando não tem nada, ele tá só no X. Então coloco o 0 lá. Tá? É assim que eu represento eles. E a gente tem duas operações com vetores que a gente trabalha com vetores. Tem as... Vamos por aqui, ó. Tem a soma e a multiplicação por escalar. Escalar é um número. Ó, então tem essas duas. Então vamos ver primeiro a soma aqui. Soma. Soma de vetores. Então a gente vai ter lá vetor A. Pegar em 3 dimensões aqui, ó. A1, A2, A3. Vamos pegar o vetor B. B1, B2, B3. E aí eu vou somar, eu quero saber qual que é o valor da soma de A com B. A mais B. Então, quero saber quanto vale A mais B. Então, A é o vetor A1, A2, A3, mais o vetor B1, B2, B3. O que eu vou fazer? Eu vou somar componente a componente. A primeira com a primeira, a segunda com a segunda e a terceira com a terceira. Resumindo, você só pode somar x com x, y com y, z com z. Ou 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vai ficar A1 mais B1, vírgula. A2 mais B2, vírgula.
A3 mais B3, vírgula. Ó, e aqui vai me dar um número. Eu somei um número com um número, deu um número final. Aqui no final das contas vai me dar continua sendo um vetor, ou seja, me deu um novo vetor. Então esse novo vetor aqui posso chamar de qualquer outro nome, posso chamar de C. Vetor C. Então o C é a soma do A com o B. Ó. E o C terá os componentes C1, C2 e C3. E nesse caso aqui, bem específico, ó, o C1 é igual a 1 mais o B1. O C2 é o A2 mais o B2. E o C3 é o A3 mais B3. Então essas são as componentes de cada vetor ali. Ó, então vamos fazer um exemplo aqui com os númerozinhos para pegar isso na prática. Então exemplo aqui, ó. Vou chamar aqui de A 0, 1 e 2 e B 1, menos 1 e 3. Então tem esses dois vetores aqui. Agora eu quero saber qual que é a soma deles. Então eu quero saber A mais B. Então o que eu vou fazer lá? Ó? 0, o A é 0, 1, 2, mais o B que é 1, menos 1 e 3. Então eu vou somar a componente primeira com a primeira, 0 mais 1, segunda com a segunda, terceira com a terceira. Então vai ficar assim, ó. A mais B vai ficar 0 mais 1, 1 mais menos 1 e 2 mais 3. Então 0 mais 1 deu 1. Aqui vai ficar mais com menos, menos. Então vai ficar 1 menos 1. 0. 2 mais 3, 5. Então esse aqui é a soma de A mais B. É esse novo vetor aqui. Tá? Posso chamar ele de C, pode deixar sem, como vocês quiserem. Posso ter um vetor maior também, 4 dimensões. Ó. Vamos aqui pegar um U. Bem genérico aqui. 5 dimensões. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E V. 0, 0, 2, 1, 0. Ó. Daí, qual que é a soma desses dois? Então, eu vou somar U mais V. Então, vai ser 1, 1, 1. Mais 0, 0, 2, 1, 0. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 1 mais 0, 1 mais 0, 1 mais 2, 1 mais 1 e 1 mais 0. Isso aqui resulta em 1, 3, 2, 1. Então, meu novo vetor ficou dessa forma aqui, ó, com essas componentes. Vou pegar um menorzinho aqui, só de 2 dimensões. F, só para mudar a letra. 1 e 2. E G. 0 e 1. Então eu quero saber qual que é a soma. F mais G. Então você vai pegar lá 1, 2 mais 0, 1. Então isso aqui vai dar componente 1 mais o 0, 2 mais o 1, mais 1. Então isso aqui deu, ó, 1, 3. Então esse é o novo vetor, 1 e 3, que é a soma desses dois vetores. Mas o que representa isso?
que representa isso? Vamos ver aqui, ó. Vou deixar o A e o B aqui, ó. A e o B vai ser esse F e o G. Então o F é 1 e 2. Vou pôr o nome aqui, tá? F 1 e 2 e 0 e 1. G 0 e 1. Então apareceu ele aqui. Deixa eu mudar a cor. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor eles. Então tá aqui o F. Eu vou pôr de vermelho o G aqui. Tá lá. Então o F e o G. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Então eles aqui. E agora a soma. Soma. Vamos ver se ele faz aqui, ó. F mais G. Tá aqui, ó. F mais G. Ó, é esse daqui, ó. O que ele faz? Ele traça um paralelogramo aqui. Então ele translada esse F aqui para cima e o G aqui para cima, ó, e faz dessa aqui chegar até lá. Deixa eu ver se eu consigo escrever esse daqui, ó. Vamos pôr aqui C igual 2 é 1 aqui. 1. Não, ele não vai ir, porque ele vai partir do zero, não vai dar aqui. Ó, mas a soma é essa daqui, ó. Como se transladasse daqui até aqui e dali até ali. Então ele puxa esse vetor até lá em cima. E esse vetor aqui, ó, o tamanho dele é 1, 1 e 3. Quanto é o valor que a gente somou lá? 1 e 3. Tá? É exatamente aquilo ali a soma. Então é isso que quer dizer a soma de vetores. Agora vamos ver o que é multiplicação do escalar por um vetor. Então, multiplicação por escalar. Escalar é um número, tá? Então seja K um escalar, ou seja, K pertence aos reais, é um número, e o vetor U1, U2. Então a gente tem, quero saber o que é K vezes U. O número vezes o vetor. Então o que eu vou fazer? Vou fazer K vezes o vetor que está aqui, o 1, o 2. E isso quer dizer que esse K vai multiplicar cada componente. Então vai ficar K vezes o 1, K vezes o 2. É isso que quer dizer. Tá? Se tivéssemos um vetor de n dimensões, tivesse lá aqui, vou pôr aqui V, V1, V2, Vn. Então se eu multiplicasse K vezes V, ficaria K V1, K V2, K Vn. Tá? Multiplicaria assim. É isso que quer dizer. Então vamos fazer um exemplo aqui para ficar melhor. Ó. Um exemplo. Vamos considerar o K1
valor 1 e K2 valendo 2. Tá? K1 vale 1 e K2 vale 2. E vamos considerar o vetor A 1, 0, 2 e o vetor B 1, 1 e 1. E daí eu pergunto, quanto vale K1 vezes A? Então, K1 é vezes o A1, vezes o A2, vezes o A3. E isso daqui a gente tem as coordenadas de cada um e tem o valor. K1 vale 1, 1, 0 e 2. Isso aqui quer dizer que ele vai entrar aqui dentro 1 vezes 1, 1 vezes 0 e 1 vezes 2. Então isso aqui vai ficar 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0, 0 e 1 vezes 2, 2. Ou seja, eu multipliquei 1 vezes o vetor, ficou ele mesmo. Ó, não muda nada. Mas se eu multiplicasse o K2, ó, K2 vezes o A, K2 já é 2 vezes 1, 0 e 2. Então ficaria 2, 1, 2 vezes o 0, 2 vezes o 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Então o meu vetor ficaria 2, 0, 4. Então o que representa isso? Representa que você está aumentando o vetor. Ó. Vou pegar um exemplo aqui de... Vamos considerar mais um vetor aqui. Vetor C. Que seja 1, 3. Não, 1, 3 não. Vou pegar outro que eu já falei. 2, 5. 2 e 5. Se eu multiplicar K2 vezes o C, então vai ficar 2 vezes 2 e 5. A gente multiplica cada elemento. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Então, o que aconteceu com o meu vetor? Ele aumentou. Então, vamos ver ali, ó, 2 e 5. Vou jogar um novo vetor aqui, ó. Vou pôr o A aqui, ó. 2 e 5. Esse aqui é o meu vetor. Olha o tamanhão dele. Fica assim. Agora, vou multiplicar ele por 2. Então, por 2 ele vai ficar... Vou pôr aqui o vetor B. Ó. Quanto que ele ficou lá? Ó, por 2 ele vai ficar 4 e 10. Então, olha o tamanho que ele ficou aqui. Ele ficou... O comprimento ficou o dobro, né? Você multiplicou por 2, ele aumentou 2 vezes. Então, aqui está o B. Deixa eu aumentar tá o A aqui. Deixa eu aumentar o tamanho dele para vocês verem. O A. E vou diminuir o B. Aqui, ó. Então, o A está aqui e o B está até aqui. É isso que representa. Se você coloca o número multiplicando pelo número negativo, ele inverte o lado, ele vai lá para o outro lado. Tá? Se eu multiplicasse aqui, ó, vou pôr aqui um C, né? Se multiplicasse por menos 1, o A ficaria menos 2, menos 5. Então fica menos 2, menos 5. Então ele aparece lá embaixo, ao contrário do A. Tá? Então ele inverteu o lado. É isso que quer dizer. E o B, como é que ficaria multiplicado ali? Ó?
Então o B, ó, vou pegar o K1 igual a 1 e B, que é 1, 1, 1. Então se eu multiplicar K1 vezes B, é o 1 vezes o 1, 1, 1. Então vocês viram que 1, 1, 1 multiplica cada elemento, vai ficar 1, 1, 1, ou seja, ele não muda. Mas se eu multiplicasse o K2 vezes o B, o K2 era 2 vezes 1, 1 e 1. Então ele ficaria 2, 2 e 2. Bom, então é assim que ficaria o vetor. Pensando nisso, então a gente viu a soma do vetor e viu a multiplicação por escalar, por um número. Então a gente pode dizer que também existe uma combinação linear. Em que você pega e soma os vetores com as multiplicações. Poderia ter uma combinação de K1 vezes A1 vezes o A mais o K2 vezes o B. E você faria isso tudo ao mesmo tempo. Então o K é 1 vezes o vetor A, que é 1, 0 e 2, mais o K2, que é 2, vezes o vetor 1, 1, 1. Então isso aqui resultaria em multiplica 1 vezes 1, 0 e 2, mais 2, 2 e 2. Então você está fazendo ao mesmo tempo. Ó. Primeiro você fez a multiplicação por escalar, depois você vai somar os vetores. Aí soma componente com componente. 1 mais 2, 0 mais 2 e 2 mais 2. Então você vai ter o vetor 3, 2 e 4. Ó. Ficaria mais fácil de ver isso aqui se fosse uma matriz. Lembra da matriz que eu falei? Então se fosse o vetor assim, ó, K1 vezes o A, K2 vezes o B. Se fosse matriz, só escrevendo os vetores como matriz, eu ficaria 1 vezes a matriz 1, 0 e 2, mais 2 vezes a matriz 1, 1, 1. Tá? Só estou escrevendo o vetor em forma de matriz. Então a gente multiplica cada componente ali. Então ficaria 1 vezes esse, vai ficar 1, 0 e 2. Mais 2, 2 e 2. Aí você soma elemento esse primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro. Aí vai te dar a matriz 3, 2 e 4. Que é igual ao que a gente acabou de encontrar ali, ó. 3, 2 e 4. Tá? Só que é só outra maneira de você escrever isso. Então, só para a gente ver aqui um vetor diferente, ó, se a gente pegasse um vetor U que fosse 1, 2 e 3 e tivesse um vetor V menos 1, menos 2 e menos 3, se a gente somasse U mais V, como é que ficaria? Você teria 1, 2 e 3 mais menos 1, menos 2, menos 3. Se for somar cada componente ali, você vai ver que vai ficar 1 menos 1. Vou escrever aqui 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. Porque aqui é mais com menos e menos, então continua o sinal menos. Então o que acabou? Ficou 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 3, 0. Então ficou 0, 0, 0. Quando aparece 0, 0, 0, dependendo da dimensão, a gente chama esse aqui de vetor nulo. E coloca o 0 com a flechinha. Então esse aqui é o vetor nulo. Ó.
Esse é um vetorzinho especial. Então era isso. Por hoje é só, muito obrigado.